Vou liberar os microfones, hein? Beleza. Que maravilha, né? A vida é bonita. Só baixa um pouquinho o volume aqui, Mike Madeira, que tá muito alto o nosso estúdio, porque agora ficou bom, hein? Nós Ficou bom temos agora? então isso. Pessoal que nos ouve aqui na CIA FM, estamos na revista CIA FM, seu programa de informação na comunicação. E agora nós temos um assunto muito importante e uma pessoa especial para falar com a gente. É a nossa secretária de Fazenda aqui de Cianorte, a Priscila Andreotti, que vai falar sobre o IPTU de 2023, um recurso tão importante. Então, primeiro, Priscila, bem-vinda aqui à revista CFM, né, nosso canal de informação no sábado para toda a Cianorte região. E então fica aqui os cumprimentos, né? Agradecemos a presença da Prefeitura de Cianorte na sua pessoa como secretária de Fazenda. Então fica aí o aberto o microfone. Dê um oi para todo mundo. Muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Obrigada, Mike Madeira, Stallone, né? Estou aqui novamente na CFM para trazer o melhor informação para a Cianorte. Que legal, né, Mike Seja Madeira? bem-vindo, obrigado pela sua presença, disponibilizar o sábado para a gente poder tratar desse assunto. Isso aí. Então, olha só, vamos lá direto ao assunto, né? Porque é uma agenda importante para a Cianorte. A nossa secretária também tem muita coisa para fazer, né? O que é o IPTU? E por que ele é importante, né, para as cidades, para os municípios? Como funciona? Né? A senhora pode falar o que é o IPTU e para que ele serve? Claro, o IPTU realmente é um dos impostos, né, mais importantes em todos os municípios do Brasil. Desde a Constituição de 88, ele vem com uma característica muito forte, porque ele faz parte de uma parcela que é utilizada aos municípios como fonte livre. O que seria isso, né? Como é um imposto de arrecadação municipal, a prefeitura ela tem liberdade para utilizar esse imposto, né? É diferente de repasses que o município recebe pelo governo federal, governo estadual, que em boa parte estão carimbados para especificidades, como é para uma construção de escola, uma construção de um posto de saúde, ou é para destinar a um asfalto ou um projeto. Então, a importância do IPTU, ela acaba sendo muito grande para qualquer município, né? Ela hoje equivale aí à segunda maior arrecadação, né? Primeiro nós temos o FPM, né, para fonte livre, e depois vem o IPTU. Então ela realmente tem uma significância muito grande, porque o IPTU ele vai refletir em várias questões que o município vai investir, seja na educação, na saúde, folha, né, de pagamento de servidores públicos, empresas, né, que prestam serviços, licitação, uma série de coisas, obras públicas, e ainda trata-se de um imposto, né, que cada pessoa que vive, né, na sua cidade, ela usufrui também, né, de uma contrapartida que o município traz. Então é um imposto que nós, né, enquanto município, contamos fielmente todos os anos. Opa, deu uma microfonia aqui, Mike Madeira, mas já corrigimos, né? Nós temos o IPTU, então, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. Então, seja um espaço de lote vazio ou construído, né, madeira ou alvenaria, tem que pagar proporcional aí ao bairro, ao tamanho da construção, ao tamanho do terreno. E agora, no dia 28, né, terça-feira, último dia do nosso mês de fevereiro, vai vencer o primeiro pagamento, né, Priscila? Como funciona? Paga à vista, paga parcelado, tem desconto, não tem? Quais são as vantagens e como a pessoa deve planejar o pagamento do IPTU? Dá tempo até terça-feira de pagar o IPTU? Claro, bem importante essa fala, porque no dia 28, né, quem tiver a oportunidade, tiver se organizado financeiramente, tiver essa situação, né, saudável financeira, no dia 28, a pessoa que pagar o IPTU em cota única, ela terá 10% de desconto. Então, isso significa muito, né? Porque somando de pouquinho em pouquinho, um desconto ali, outro aqui, é um pouquinho a mais que sobra às vezes para uma viagem nas férias, para um passeio em família. Então, quem tiver a oportunidade, no dia 28, sim, tem desconto de 10%.
Caso não seja possível, né, é possível entrar no site da prefeitura, colocar seus dados, é bem intuitivo, assim, você entra no site, você vai lá na Secretaria da Fazenda, na verdade já até tem um campo específico se você quiser carnê do IPTU. Você clica lá e vai seguindo, se você vai colocar a inscrição, ou seu CPF, enfim, é bem intuitivo. Mas você pode parcelar em até 11 vezes também, né? 11 vezes dá para 11 parcelar? vezes, Quem sim. tiver condição de pagar à vista, 10%. Se não puder, parcela até 11 vezes. Parcela e vai pagando todos os meses. Às vezes, né, até é importante falar se aconteceu algum problema, né, de atrasar uma parcela, outra parcela, é possível entrar novamente no site e pegar exatamente aquele débito que ficou para trás. Só o atrasado daí, né? O Só atrasado. daquele mês, E talvez um esquecimento, né? Alguns acabam esquecendo e às quando vezes lembram já acontece. passou o dia. Exatamente. Então, a Priscila Andreotti, a nossa secretária de Fazenda, falando sobre IPTU aqui de Cianorte, só para reforçar. Quem tiver condição de pagar à vista, é quanto por cento de desconto? 10%. 10%. E quem tiver o interesse de parcelar, pode parcelar em até 11 vezes, é isso mesmo? Isso mesmo. Que legal. E para achar o boleto, né, essa guia de pagamento, qual que é o melhor caminho? Direto no site da prefeitura, né? Hoje nós estamos com algumas questões nessa gestão do Marco Franzato, que é trabalhar com os indicadores de nível internacional de meio ambiente. Então, a gente quer zerar papel, que isso vai trazer princípio da economicidade para o município. Isso ajuda na parte do meio ambiente a colaborar enquanto município para as ISGs, para as 17 ODS da ONU, né? O que é isso tudo? Hoje em dia, a gente tem que conversar a respeito dessas responsabilidades ambientais, porque não se trata de uma questão geográfica, né? Como se não houvessem fronteiras. O meio ambiente, ele está aí para todos. Então, cada pessoa, cada município precisa fazer o seu papel. E essa gestão é uma gestão que pensa muito sobre essas questões. Isso traz um impacto financeiro. Então, a gente está, de fato, fazendo um trabalho neste ano de 2023 para o IPTU, em dar preferência para que as pessoas peguem o carnê pela internet. Ali na prefeitura, toda a equipe das receitas imobiliárias, eles fazem um atendimento pelo WhatsApp também. Se você quiser, eles enviam o carnê pelo seu WhatsApp. Eu não sei entrar no site, eu tenho dificuldade. É uma senhora, é alguém que não consegue entrar na internet? Pode ir até o Paço Municipal também. A gente vai oferecer, olha, meu senhor, minha senhora, né, ou cidadão, se você quiser, eu te envio aqui o carnê pelo seu WhatsApp. Me passa seu WhatsApp e eu mando para você aqui totalmente digitalizado. A gente vai estar economizando papel, tinta, toner, né? E ainda trazer um reflexo para o futuro das crianças, porque a gente precisa pensar realmente no que vai ser daqui para frente. E são pequenas ações como essa. No ano que vem, a gente pretende zerar papel, inclusive o IPTU a não entregar carnês, né, a folha em si, e sim totalmente de forma digital, como já é o governo estadual, com o IPVA e uma série de outros estados e municípios no nosso Brasil afora. Que legal. Então é sustentabilidade, né, a preocupação com reduzir o lixo e aumentar a eficiência e até a economia. Menos papel, menos tinta, menos moedinhas que vão para cada, né, custo de impressão. Então temos mais uma revisão só, Priscila Andreotti, desculpa aqui o erro, tá? Quem atrasar o IPTU, como que procede? Né? Ou já tem IPTU atrasado de outros anos, como funciona? Assim, no ano corrente, um exemplo, esse é 2023, eu parcelei em 11 vezes, cheguei na metade do ano, atrasei algumas parcelas, você consegue no site mesmo pegar esses boletos atrasados. Aí, o que acontece quando a pessoa atrasou e não pagou dos outros anos, 2022, 2021, 20, enfim, né? Esse valor, ele vai parar lá na dívida ativa. Então, você já não consegue ir no campo, né, normal do IPTU ali no site. O ideal é que você entre em contato com a dívida ativa,
Pode ser pela internet, pode ser pelo WhatsApp, indo até o Paço Municipal, conversando com alguns servidores que nós temos ali para negociar se a pessoa quer parcelar a dívida, como que ela quer fazer, uma melhor negociação para que isso se encaixe, né, no orçamento dela e que evite, né, de qualquer modo, para que essa dívida ela judicialize, porque a partir do momento que ela vai para o judiciário, ela tem um custo maior, né, tem honorários, tem multa, uma série de coisas e não é legal, realmente acaba pesando, né, no financeiro das pessoas. Então vale a pena sempre que você tiver, né, a consciência, olha, eu tô devendo alguns meses do ano passado, ou ano passado inteiro, ano retrasado, vai até a dívida ativa, corre lá, parcela e vai pagando. Às vezes tem o pessoal que tem uma dúvida, mas e aí? Fiz a parcela, paguei o negócio, não consegui, me enrolei. Pode novamente fazer novas parcelas e pagar, começar novamente, né? A boa fé de negociar, né? Não de esquecer a dívida, certo? Exatamente, porque depois no final quem acaba sendo prejudicado é o próprio munícipe, né? Sim, aí vem a cobrança judicial que é mais severa, mais cara e dependendo da condição, se tiver uma decisão ruim, pode até perder o imóvel, né? É caso extremo, mas tomara que não aconteça. Exato, são situações mais extremas, mas sim, são situações que existem. Pode acontecer. Ô, Priscila, nós temos aqui uma pergunta sobre qual é a previsão de arrecadação com o IPTU. Tem muita gente inadimplente, atrasada, tem muita gente que paga à vista. Então, qual é a previsão orçamentária de IPTU para a Cianorte? Qual que é a média aí? Chega em milhares de reais, milhões, bilhão? Como funciona? Quem dera chegasse nos bilhões, né? Opa. Imagina, a Cianorte seria o quê, né? Bem melhor, né? Uma estrela cadente. Mas sim, apesar de, né, não ser bilhões, nós temos milhões. Então, a gente fala de lançamento, né? Esse ano nós temos uma previsão média para lançar 55 milhões de IPTU, mas isso não significa, né, que nós realmente recebemos de fato esse valor aos cofres públicos. Então, existe ali uma previsão para a cota única, aproximadamente, tirando uma média, tá? Do ano passado, Previsão, dos outros anos, até porque a gente não sabe qual que vai ser o comportamento da economia desse ano, não tem como prever quem que vai pagar a cota única, quem que vai parcelar, mas o que a gente tem uma média que seria uns entre 18 milhões, 23 milhões para essa cota única, até dia 28 aí de fevereiro. E no decorrer, né, a gente tem os pagamentos em parcelas, mas de fato o valor total é muito difícil de um município conseguir arrecadar. Então tem aí, a gente tem aqui até em Cianorte um índice de inadimplência baixo, próximo a outros municípios, né, em torno de 20, 25%. Mas Inadimplência é o que não pagam em dia, essa média. Que vai se enrolando, né? A pessoa não paga um ano, não paga o outro, vai deixando aquilo, vai parcelando, vai para dívida ativa, judicializa e não entra no ano corrente o valor que foi lançado. Então, sempre acaba tendo essa média aí de inadimplência de 20 a 25%. Então, o município, ele já acaba não podendo contar com 100% do que seria o lançamento do IPTU. E isso prejudica e muito as contas públicas. Por quê? Como o IPTU, ele é um imposto utilizado como fonte livre, o que é isso, pessoal? É um imposto que o município ele tem liberdade para fazer obras, para investir na saúde, principalmente, que é uma área que o Marco Franzato ele frisa, que é a principal, que ele quer que seja a número 1, e educação também. Então, são dois pontos muito importantes. E o IPTU ele serve para que a gente invista em todas as áreas, mas principalmente nessas áreas, né? Por ser fonte livre, a gente não tem nenhum problema em utilizar em qualquer situação esse recurso. O que já acontece de maneira diferente com os repasses, né?
né, nacionais, né, federais e estaduais, que aí você fica um pouquinho amarrado ali, o orçamento público fica cada dia mais engessado, né? Restrito, né? Porque para o ouvinte, muitas vezes ele acredita que toda arrecadação é livre para distribuição. E não é assim, né, secretária? Tem a porcentagem obrigatória que a lei determina para saúde, educação e por aí vai. Exato, 25% para educação, 15% para saúde no mínimo, mas gasta-se Exato. muito mais que isso. E aí requer esse manejo de recursos, mas tem um mínimo, tem um recurso estadual e federal que muitas vezes ele é destinado para aquele fim e talvez para o município em questão não é necessidade plena, porque cada município tem a sua dinâmica, né? Então o IPTU é um Exato. recurso livre, então ele é um ponto que faz o equilíbrio de cada cidade administrar a sua demanda, né? E ajuda muito, né? Vocês estavam falando sobre reajuste, né, de salário de servidores, então a gente conta muito com a arrecadação livre para poder, né, calcular e avaliar o que é possível fazer para reajustar salários de servidores, né? Então é bem importante os munícipes saberem, né, como é um imposto que a gente precisa dar uma atenção, porque ele vai trazer uma reversão positiva diretamente para o município. Muitas vezes acontece, é legal trazer até esse exemplo, do município receber lá um recurso para construção de uma escola. Um exemplo, né? De uma creche, uma escola. E aí você recebe 200 mil reais ou 500 mil reais, que não dá para fazer nem meia, né? Escola. E você tem que fazer o quê? Complementar com o recurso livre. Então, realmente, quando a gente vai dividir o orçamento, o que dá para usar de forma livre, o que está engessado, às vezes a gente não tem contrapartida suficiente para finalizar um projeto. Então, é aquela loucura, né? Para o planejamento conseguir fazer com que essa conta feche. E assim, né, a gente entende que tem um lado positivo, né, das contas serem engessadas para que se evite corrupção. Então, cada dia mais, tanto no governo federal quanto no governo estadual, chega dezembro, eles soltam lá bilhões, mas aí já não dá tempo de gastar. Justamente porque tem todo esse engessamento das receitas, mas é para evitar corrupção, então a gente entende essa parte. Por outro lado, os municípios também sofrem, né? Porque a gente precisa contar com o recurso da livre de uma forma mais restrita, porque a gente não tem tanta liberdade. Hoje o município é o maior ponto de arrecadação de fonte livre é FPM, é o IPTU, a parcela lá de ICMS, ISSQN, né? Que é um imposto também sobre prestação de serviços, por exemplo, o prestador de serviço, isso também tem uma dificuldade grande, não tem uma cultura e uma educação para que as pessoas entendam a importância que elas realmente colaborarem, né, com seus deveres fiscais. Ô Priscila, temos aqui mais uma polêmica, né, dos anos anteriores, mas a senhora, como secretária de Fazenda, talvez possa responder. Muita gente perguntou se esse já é o novo IPTU que foi discutido ano passado. Mas aí a gente vem aqui e pergunta, o IPTU esse ano teve aumento ou não? É o mesmo valor do ano anterior? Assim, todos os anos o IPTU, ele tem um reajuste de acordo com a correção monetária, né? Isso é natural, como tem o reajuste salarial. Esse ano o IPTU, ele não é o IPTU que nós tínhamos projetado no final do ano passado, né? Nós estávamos falando da revisão da nova planta genérica através do georreferenciamento. O que isso iria fazer? Reequilibrar os IPTUs da cidade. Então, hoje, a gente precisa realmente trabalhar, inclusive esse ano, na votação desse projeto de revisão, para que lá na frente o IPTU ele se atualize e ele vai trazer, na verdade, uma justiça tributária, né? Nesse projeto, inclusive, que está na Câmara, tramitando, nós não estamos falando em momento algum, de incremento de receita. Nós apenas estamos reequilibrando. O que significa isso? Que uma pessoa que mora em um bairro mais afastado, que paga lá R$400 de IPTU, está pagando, por exemplo, um valor muito maior do que uma pessoa que está no centro. Então, em termos de proporção,
isso acaba sendo um desequilíbrio de justiça. Esse ano nós tivemos muitas pessoas que foram até o Paço Municipal, que no ano passado foram olhar como que ficaria o IPTU dela com um projeto novo, né? Com a revisão de planta genérica. Então, tinham casos ali que a pessoa ela ia pagar 300 e poucos reais, 400 e poucos reais, e ela paga 800 e pouquinho. Aí ela ficou chateada, até falou, olha, Podia era ter para eu pagar taxado o valor, menos, né? Porque eu moro num lugar que não é a mesma valorização de uma região central ou de condomínios. Então, é importante que a população entenda que revisão de planta genérica não é uma coisa específica para a Cianorte, mas todo o estado do Paraná, todos os municípios brasileiros, especificamente os 399 municípios do Paraná, vão precisar fazer suas revisões. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ele já enviou notificações, avisos para que os municípios se adequem. Isso não é de hoje, isso é de quase 40 anos no município. Então, a gente tem uma defasagem de 39 anos no município